Ana Paula, vamos conversar um pouquinho aí. Você pode deixar seu áudio ligado só um pouquinho enquanto a gente vai conversando e enquanto também outras pessoas vão chegando, tá? E aí daqui a Beleza. pouco eu começo a projetar a tela aqui para a gente poder conversar e estudar melhor, porque é um tema que a gente vai trabalhar, que ele é um tema mais, ele é denso, ele é mais pesado, vamos dizer assim, mas que são itens que, por exemplo, na UNB, a gente conseguindo vencer ali é sensacional para alavancar a nota, né? Porque a gente tem que, dependendo do que você queira, qual curso que você queira, a gente tem que se sobressair a nota de corte de língua espanhola. E é a única prova, língua estrangeira ali, inglês, francês e espanhol, que tem 30 questões, itens, né? Agora a gente tem aí duas questões de múltipla escolha. Deixa eu só sair do grupo do WhatsApp rapidão aqui. Voltar, porque eu tinha esquecido de sair do WhatsApp web. Porque qualquer coisa, né? A internet, essas coisas a gente tem como se virar. Olá, Vitor, tudo bem? Vitor tá chegando, né? Se quiser dar um oi assim, oi, só para eu saber quem é a Ana Paula, já vi, ela se apresentou ali rapidinho. Se você quiser, tá, Vitor? Só vocês estão me ouvindo, né? Tem o chat também que vocês vão poder usar direitinho, tá? Mas se o Vitor depois quiser dar falar aí um pouquinho, rapidão, tá bom? Deixa eu me perguntar uma coisa a vocês. Vocês querem qual curso? Só para eu ter uma ideia, mais ou menos aí, antes da gente Eu começar a quero aula. medicina. Show. Então, realmente, espanhol tem que estar com uma nota bem alta, né? E o Vitor Sim. Veterinária. também é tudo na área de medicina, né? Vocês sabem que os dois cursos estudam a mesma anatomia, o mesmo livro de anatomia, né? Então, são dois cursos realmente puxados aí. Então, precisa de uma nota elevada, acima da nota de corte, a parte de espanhol, para alavancar e dar oportunidade a vocês de realizarem o sonho de vocês, tá bom? Então, eu vou começar já a compartilhar a tela aqui com vocês. Aí vocês vão me dizendo, deixa eu ver se tá dando certo. Acho que tá, né? Agora, deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Foi. Tá, beleza. Então, vocês vão sinalizando aí para mim como é que vai ficar, tá? Pelo chat, vão escrevendo ou pelo áudio, já que somos poucos aqui por enquanto, né? Vocês vão usando o áudio mesmo, não tem problema, como somos poucos. Então, deixe-me só ampliar aqui, travou um pouquinho. Pronto. Olha só, então a gente vai, deixa eu me voltar aqui, essa é a realidade que a gente está vivendo. De vez em quando eu vou só colocar para cá um pouquinho, tá? Vou mexendo aqui nessa parte toda do vídeo. Então, classes em linha de espanhol é a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Essas aulas online, que bom que a gente tem essa oportunidade de aprender, mesmo que online, mas a gente dá continuidade aos estudos, isso é muito bom, isso é muito importante. Então, vou fazer uma breve apresentação sobre mim, tá? Para que vocês entendam quem eu sou, né? E por que eu estou aqui com vocês, então vou deixar bem no cantinho. Então, eu sou especialista em língua espanhola, tá? Já tem um tempo que eu trabalho, há quase 20 anos que eu dou aula, e com língua espanhola, que é uma paixão. E tem uma outra paixão também, que é o aprendizado, como funciona o aprendizado, o cérebro, nessa questão de aprender uma língua estrangeira ou qualquer outra coisa que a gente for aprender. Então, por isso que tenho mais uma pós-graduação que eu estou fazendo em Neurociências e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul e atuo como coach de carreira com base nas neurociências, que eu tenho uma formação séria, não é qualquer coach não, tá? E eu já trabalho com isso, organizando vidas de alunos, enfim, e ajudando aí em língua espanhola também. Então, para que vocês me conheçam, tá? Então, eu começo com uma frase aí para que vocês tenham isso. Nossa, espanhol é muito importante para mim nesse momento.
Então, vamos lá, vamos aprender. Não é uma língua, por ser parecida com português, serem línguas irmãs, eu tenho que menosprezar, não. A gente tem que dar realmente a devida importância para vocês conseguirem, já que vocês querem duas carreiras muito significativas e muito concorridas também, ok? Então, o objetivo é um sonho com prazo. Então, para a gente poder começar, tudo tem um prazo, o meu sonho, o sonho de vocês, e esse prazo aí tem que ser muito bem alicerçado. E língua espanhola tem que fazer muito sentido para a vida de vocês, tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Bom, deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui um pouquinho. Talvez eu consiga, fique melhor, né? Aí eu olho o chat, tá? A partir de agora, a nossa comunicação vai ser mais ali pelo chat, beleza? Bom, eu quero que vocês ou falem ou escrevam para mim aí pelo chat, porque também, já que somos em três, vocês podem falar. Vocês já ouviram falar sobre pronomes complementos em espanhol? Coloquem, escrevam no chat ou falem para mim, por favor. Sim? Não? Pronome complemento? Sim. Sim, né? Vocês já viram aquele tipo de questão que ela é... A UNB vai e coloca assim, me contem aí, tá? Tem um item e tem um tal de lo, um tal de le, um tal de lá, e que a gente fala assim, isso daqui não é artigo que está antecedendo a um substantivo. E aí você fala assim, aí a UNB faz uma referência. Esse lo faz referência a algo anterior, a algo que vem, que se refere ao texto, a determinada situação, a determinada coisa, a determinado nome. Vocês já viram isso? Sim. Beleza. Então, são itens muito importantes. A gente pensa assim, nossa, a prova de espanhol, ela é muito interpretação de texto, mas ela tem peguinhas dentro dessa interpretação de texto. Os itens de gramática pura, eles são itens, assim, que se a gente consegue cravar, a gente não perde pontuação e, pelo contrário, a gente alavanca a nota. Então, itens de gramática, e sabendo essa gramática muito bem, a gente valoriza cada vez mais a pontuação, tá bom? Então, por isso que a gente vai começar por uma coisa mais complexa e depois a gente vai, nos próximos encontros aí, nós vamos organizando de uma forma melhor para que vocês entendam como funciona a prova da UNB, beleza? Então, pronome complemento. Aqui a gente tem contextualizado. Esse daqui é o personagem Gaturro, se vocês não o conhecem, né? Ele é um personagem que não é infantil, simplesmente, mas são aqueles personagens de jornal que as pessoas vão, aqueles cartunistas faziam, escreviam para jornal, que tem uma crítica, porque é uma tirinha, né? E depois foi colocado isso para as crianças. Mas assim, Gaturro, por exemplo, foi a primeira charge, a primeira tira da prova do Enem. A primeira prova de espanhol teve um Gaturro. Então, é muito significativo. É um personagem argentino. Então, estou colocando aqui contextualizando, tá? Então, a gente vai aqui para o primeiro quadrinho, que em espanhol é vinheta. Gaturro, um ratão. Olha só um falso cognato aqui, aquelas palavrinhas enganosas, né? Que a gente acha que tudo é falso cognato também, só que não. Gaturro, um ratão, que é o ratinho aqui. Cássalo. Então, aqui está um imperativo e olha o lo aqui. Aí, beleza, passa pela terceira vinheta, a quarta. Pero que le dijiste? Cássalo, cássalo. Y prometen darse queso, cueva y amor hasta que la trampera los separe. Aí, olha só. Qual a função da partícula lo? Por que está depois do verbo? No caso do lo, especificamente aqui, depois do verbo no imperativo. Tá junto, bem coladinho o verbo e o pronome complemento, e ele está se referindo ao quê, né? Então, qual é a função da partícula lo? Não tem nada a ver com o artigo, tá? Lembrando que artigo em espanhol, e eu acredito que vocês, com a vivência de vocês, não sei muito, não os conheço, né? Nós estamos nos conhecendo hoje,
Mas vocês tiveram aí, acredito eu, que vocês tiveram espanhol no ensino médio. Se não, só depois me falar, não tive, tá? Mas eu acredito que sim. Então, vocês viram o el, o lá, o los e o las. E viram um tal de lo artigo que não está antecedendo a substantivo. Mas existe um outro lo, que é esse que a gente vai conversar, tá? Como outros pronomes complementos também. Então, esse lo aqui, ele está se referindo a algo. E esse algo é o rato, tá? O rato aqui, ele está vendo como um objeto. Então, esse lo está fazendo referência a ratón, beleza? Aqui tem um tal de le. Na última vinheta, olha só. Por que le dijiste? Esse le está se referindo a gaturro. Gaturro como alguém. A gente vai clarear essa ideia. Porque o que é um pronome? Vamos lá pegar a base de língua portuguesa, fazendo a gramática comparada. O que é o pronome? É algo, é uma palavra que se refere a outro nome, que substitui muitas vezes, não é isso? Que a gente sabe em português. E aí o que acontece? Em espanhol é a mesma base. Pronome vai se referir ou substituir o outro nome, tá? Outra classe gramatical. Então aqui, ó, le está substituindo a gaturro. E, de novo, o los separe, está se referindo aos ratinhos aqui como se eles fossem algo e não alguém. Essa ideia de algo e alguém eu vou falar várias vezes, tá? Mas é para que vocês entendam bem justamente aí a função desse lo, desse lê, né? Um tal de lá, lê, né? E aí a gente vai saber por que está depois do verbo. Aqui, verbo no imperativo, o que acontece? Todos os pronomes, poderia ser o le, poderia ser qualquer um pronome complemento, que nós vamos conhecê-los agora, daqui a pouquinho. Poderia ser qualquer um. Verbo no imperativo afirmativo, o pronome vai depois e coladinho, tá? Então, eu vou mostrando aí para vocês. Por enquanto, tá aquela coisa assim, nossa, lo, né? Porque, gente, esse é um assunto que a UNB gosta. Praticamente todo o vestibular tem um item de pronome complemento, tá? A ideia ali está implícita muitas vezes, ou está bem nítido a substituição do nome por um pronome complemento, ou objeto por um pronome complemento, e aí sempre tem. Por isso que é tão importante a gente saber. É um item que a gente crava, que a gente faz bem feito. Lembrando que é uma matéria de língua espanhola de nível intermediário para avançado, tá? Quem faz conversação, por exemplo, os meus alunos de conversação, é dentro do intermediário para o avançado. Vocês estão vendo aqui dentro da instrumentalidade da língua, tá? Então, o espanhol instrumental, que é o que a gente tem, por isso que eu não falo em espanhol, e a gente tem o foco e o objetivo na parte gramatical e compreensão leitora. A oralidade, não, ok? Então, vamos lá. Deixa eu me passar. Deixa eu ver como é que eu consigo aqui. Acho que assim fica melhor. Bom, então, pronombres ele complemento direto. Então, a gente vai usar uma coisa bem básica, tá? Pronome de complemento direto é aquele que substitui o objeto direto na frase. E aí a gente vai lembrar de novo, sempre fazendo a gramática comparada entre português e espanhol. O objeto direto ou qualquer objeto é aquele que a gente pergunta ao verbo e o verbo nos dá a resposta. É isso que vocês aprendem em português. Estou falando bem o básico, tá? Bem, vamos dizer assim, bem a grosso modo, né? Então, eu tenho uma frase aqui, ó, Juan compra um anillo. Tá aqui do lado o anillo. Então, o que Juan compra? Então, a gente vai imaginar todas as vezes que eu pergunto ao verbo e ele me dá algo, vamos colocar entre comilhas aí, entre aspas, tá? Me dá algo, aí, objeto direto, tá? Todas as vezes que eu perguntar ao verbo dentro da frase e ele me der alguém, vamos dizer assim, que daqui a pouco a gente vai ver e vai entender melhor, então é objeto indireto. Mas lembrando que objeto direto, repara, não tem preposição de jeito nenhum. É onde a gente vai entendendo lá
verbo transitivo direto, indireto, mas não vem o caso falar sobre isso. Eu sei que vocês sabem, a gente só está reforçando, tudo bem? Então, assim, se eu pergunto ao verbo e ele me dá a ideia de algo, e aqui, ó, entre verbo e o objeto não tem preposição alguma, de fato é objeto direto. Tá? Então, a gente vai pensar objeto direto em espanhol sempre como algo. Não tem preposição no meio do verbo e do objeto, então é objeto direto mesmo. Aí vem aqui um conceitozinho. El pronombre del complemento directo sustituye el objeto directo de uma oração. Então, quais são esses pronomes que substituem ao objeto direto? A gente tem o lo e o lá, que não tem nada a ver com artigo. Los e las, aqui masculino singular, feminino singular, plural, plural dos dois, ok? Então, eu tenho a frase, Juan compra um anillo, que Juan compra? Um anillo. Então, me deu a resposta como algo, anillo é masculino, então vou substituir, tá no singular, então vou substituir por lo, lo. Aí, como a frase fica? Juan lo compra. Aí a gente pensa, mas por que o lo veio antes do verbo? Porque o verbo está conjugado, tá? Verbo conjugado em qualquer tempo verbal, presente, passado, futuro. O que acontece? O pronome que substitui o objeto vem antes. Por isso que ficou lo compra. Aí vocês vão perguntar, peraí, mas não estava cássalo? Aí, no cássalo, é algo particular, algo específico, que o verbo está no modo imperativo, não está conjugado em tempo nenhum, está no modo imperativo. Aí, no modo imperativo, afirmativo, aí o pronome vai depois do verbo coladinho, tudo bem? Até aqui. Escrevam para mim aí no chat, deixa eu ver se tem alguém aqui. Se vocês quiserem escrever no chat ou quiserem perguntar, tá? Tem agora um momento. Tá tudo bem até agora? Vocês vão ter uma lista desses exercícios que depois a gente vai corrigir. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. A participação de vocês é muito importante, tá? Vamos lá, então. Agora, deixa eu ver. Eu acho que tá travando, eu vou ter que fazer assim. Fica melhor. Bom, pronome dele complemento indireto. Depois a gente vai vendo isso cada vez melhor, vai ter exercício, tudo direitinho, tá? El pronombre de complemento indireto. Lembra que eu falei? Objeto direto é aquilo que a gente vai considerar como algo. Objeto indireto a gente vai considerar como alguém, tá? Alguém. Só para sinalizar bem direitinho, algo e alguém. Então, Juan le compra, digamos que esse le não exista aqui, tá? Por enquanto, depois eu vou explicar melhor. Juan compra um anillo a Ana. O que acontece? Juan compra o quê? Um anillo. A quem? Se a resposta é alguém e está antecedido aqui de preposição, então é objeto indireto. Agora, digamos que eu não tenha. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Espera aí, e retirar. Vamos lá, se eu tenho uma caneta aqui para a gente poder riscar. Aqui assim. E riscar anillo, tá? Só um minutinho para a gente poder... Que já está a ideia implícita aqui, Juan comprou um anillo a Ana. Agora, deixa eu me voltar aqui. Bom, olha só. Juan compra a Ana. Só isso. Juan compra a Ana. Juan compra a quem? Então, a Ana. Repara que tem a preposição a. Então, aqui o objeto indireto como Ana, eu sei que vocês sabem disso, identificar o que é o objeto direto, o objeto indireto em português. Mais uma vez, a gente está reforçando, tá? Então, a Ana é uma pessoa aqui que a gente vai substituir pelos pronomes adequados. E os pronomes adequados são me, se refere a mim. O te se refere a ti, ou tu, a pessoa tu. O le se refere a você. Ou seja, a Ana, a ella, a ele, tá? Então, aqui, o le. Repare que o le não tem, em todos eles aqui, não tem gênero. Então, me pode se referir a mim, obviamente, sendo gênero masculino ou feminino, o te e o le também. Então, não existe um feminino para o le,
ok? O le serve para as duas situações. Se eu dissesse o contrário, Ana compra a Juan, o le também estaria substituindo a Juan, que nesse caso, nessa posição, é o objeto indireto, tudo bem? Então aqui, ó, Juan le compra. Aí está implícita a ideia de comprar algo a alguém, beleza? Então é por isso que em espanhol dá essa fluidez. Então, vocês já viram isso em algum lugar fora os textos? Se vocês gostam de espanhol, se vocês ouvem música em espanhol, em algum momento vocês já viram esse tal de lelele, lalala, lololô. Coloquem aí para mim, onde é que vocês viram? Ou podem falar. Coloquem aí no chat para mim, por favor. Deixa eu descer aqui. Nos textos. Já ouviram música em espanhol? Que tem muito do reggaeton. A música Despacito tem demais, né? A música Despacito tem... agora eu não vou lembrar a letra da música, nem vou cantar, né, gente? Porque voz eu não tenho, tá? Então, por favor, essa realmente eu não vou dar conta de cantar. Dentro das músicas, o tempo inteiro. Então, esse lê está se referindo a alguém dentro dos textos, dentro da frase. É isso que a UNB gosta de fazer. Ela gosta de pegar o lê ou o lo e tentar nos confundir. Perguntar se o lê tem a ver com o objeto, como algo, ou tentar colocar um no lugar do outro, sendo que eles não podem ser trocados, tá? O lo não pode ficar no lugar do lê, e o lê não vai ficar no lugar do lo, tá bom? Então, isso que acontece. Ou o lá. Alguém vai perguntar, mas tem o lá. O lá é para algo, objeto, algo feminino, tá? Então, vamos lá. Juan le compra un anillo a Ana. Então, esse lê se referindo aqui. A gente vai reforçar cada vez mais. Es común usar el pronombre de complemento indirecto y también el objeto indirecto en una oración. El propósito es enfatizar la persona que recibe la acción. É que muitas vezes, gente, principalmente na fala, isso acontece muito na fala. Você vê essa primeira aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo apagar. Peraí. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Ó, nessa frase aqui, Juan le compra um anillo a Ana. Em espanhol, essa redundância, esse le já está se referindo a Ana. Essa redundância, repetição aí do objeto indireto acontece demais, principalmente na frase. Eu já entenderia, Juan le compra um anillo. Esse le está se referindo a Ana, perfeito. Mas eles têm uma tendência a enfatizar, principalmente na parte oral, a repetição já tem um pronome que substitui o objeto indireto, alguém. E ainda reforça colocando, deixando ali o objeto escrito ou falado, tá bom? Mas no caso, por exemplo, a UNB, ela, digamos que essa frase fosse de um texto que fala sobre o relacionamento da Ana e o Juan, que são duas pessoas importantes lá na Espanha, e aí houve um romance, e aí vai, o texto vai ali e de repente tem essa frase, Juan le compra un anillo a Ana. O que a UNB vai fazer? Na frase, Juan le compra un anillo a Ana, o le se refere a anillo, aí certo ou errado, entenderam? Ou o le se refere a Ana, certo ou errado? Até aqui tudo bem? Vamos lá, porque como eu falei para vocês, é um assunto denso, um assunto que é muito significativo, tá? Mas que vocês vão conseguir fazer tranquilamente, principalmente quando a gente for resolver exercício. Escrevam aí. Tá tudo bem até aqui? Sim ou não? Dá um ok aí para mim, por favor. E aí? Tudo bem? Tá, escrevam aí no chat, porque aí eu sei melhor, tá? Bom, então, aqui tem o ojo, que é além de ser olho, né? Mas é atenção. Cuando los pronombres del complemento directo e indirecto están juntos en una frase, se sustituye le o les por se. En español suena muy feo mezclar la le, lo. É mais ou menos assim. Nessa frase aqui, eu tenho dois objetos, não tenho? Tenho algo e tenho alguém.
A gente já viu que tem uma redundância nessa frase. Se eu tirasse a Ana, a frase estaria perfeita. O Lê substituindo a Ana. Agora, e se eu quiser nessa frase substituir a amiga? Essa é a situação. Digamos que eu queira diminuir essa frase mais ainda. Eu quero substituir os dois objetos, algo e alguém. E aí, o que que acontece? Na frase anterior, deixa eu ver, tá travando um pouquinho aqui, né? Na frase anterior, ai, tá no, peraí. Porque eu não sei, agora deu certo. Na frase anterior, acho que meu computador tá um pouco lento. Lô estava substituindo a Anília, não é isso? Agora, a gente tem a substituição aqui de Ana por Lê, que a gente já viu. Agora, se eu quisesse colocar o Lô no lugar de Anílio aqui, aí a frase ficaria como? Essa é a pergunta. Ficaria Juan lo le compra? Juan le lo compra? Aí é nessa situação onde tem dois objetos que a gente faz, ao invés de usar o le, a gente usa o seu substituto se, tá? E aí a frase fica de forma diferente. Que aí eu vou colocar, deixa eu ver só aqui para vocês. Só um minutinho. Que aí a frase fica diferente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Agora há pouco eu vi uma situação que a gente pode escrever. Talvez seja aqui, vamos ver. Que a gente pode escrever melhor os exemplos, tá? Deixa eu ver onde é que tá. Opa, as anotações, peraí. Meu computador tá muito lento. Gente, até agora, pergunta, vamos lá. Perguntem para mim, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. É isso que eu quero. Ver se eu consigo abrir o texto aqui. Não sei porque não tá abrindo, né? Agora sim. Vocês entenderam direitinho? Vou abrir aqui um pouco mais, tá? Para a gente poder fazer a explicação. Então, eu tenho. Vou dar mais exemplos, tá? Vou dizer assim, ó. Compro um helado. Vocês sabem o que é helado? Coloquem aí no chat para mim ou falem, por favor. Picolé? Isso. Pode ser picolé, sorvete. Show, Ana. Olha só. Eu compro um helado, verdade? O que eu poderia fazer aqui, ó? Compro o quê? Um helado. Não é isso? Como é que eu poderia transformar essa frase lá da primeira explicação? Vou tentar voltar aqui ao slide. É porque fica... Deixa eu ver como é que eu faço aqui, só um minutinho. Agora ficou... Peraí. As ferramentas todas que a gente vai mexendo, né? Vamos lá. Compro um helado. Como é que ficaria essa frase? O que vocês acham? Podem escrever no chat aí. Só tá para eu poder ver. O Vitor colocou. O Vitor colocou gelado. Também pode ser quando nesse caso, Vitor, quando você fala que é algo como adjetivo, como qualidade, aí é gelado. Mas naquela situação da frase, compro um helado, tá vendo que helado está sendo antecedido como um artigo indeterminado? Então aí realmente é um substantivo, helado. Por isso que é sorvete, tá? Ou picolé, beleza? Vamos lá. Lo compro. A Ana colocou. Concorda, Vitor, aí com lo compro? Beleza, Vitor. Show. Muito bom. Concorda aí? Perfeito. Então, compro um helado, lo compro. Essa é a resposta. Deixa eu ver aqui como é que tudo está, né? Lo compro. Ótimo. Vamos lá. Vou colocar mais uma frase, tá? Leo una revista. Como é que fica essa frase? Tá, aqui tá no minúsculo, peraí. Leo una revista. Como é que fica essa frase?
E como é que vocês colocaram aí? La leo. Perfeito. Tá? Só um minutinho. La leo. Verbo conjugado, o pronome que se refere ao objeto, que substitui o objeto vem antes. Então, aqui é o objeto na revista, la leo. Tudo bem? Até aqui? Então, vamos lá. Vou colocar as mesmas frases, só que de uma forma diferente, tá? Comprar um helado. E agora? Vou colocar em 3 situações. Comprar um helado, comprando um helado. E vou ordenar. Compra, vou colocar com letra maiúscula aqui. Um helado. Compra um helado. Estou ordenando. Helado, né? E aí, como é que ficaria? O que vocês acham? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho mais. Ai, ele faz isso, né? Não dá para eu voltar. Tenho que criar outra aqui, não tem problema. A gente cria. Como é que ficaria? Comprar um helado, comprar um helado e compra um helado. Vamos ver como é que vocês vão escrever. Aqui. A gente está aprendendo muito a mexer na ferramenta aqui do Zoom. Eu trabalho com outra ferramenta, né? Mas a gente vai. O importante é que tá dando certo. Estou comprando, o Vitor comprarlo, o Vitor colocou certo, comprarlo, Ana também. Agora no gerúndio é que pegou, né, gente? A Ana colocou comprando-lo, o Vitor colocou comprando, perfeito. E no imperativo, a última, compra um helado, como é que ficaria? E aí, coloquem aí para mim, por favor. Como é que ficaria? Cómpralo, isso, ok. Só que aí só vou mostrar como é que fica o acento, tá, Ana? O acento nesse momento não é tão importante assim, mas, mas eu mostro como é que fica. Vitor, tudo bem? Então, o que acontece? Vou falar 3 vezes. Vamos falar, não aguento mais isso. Verbo conjugado em qualquer tempo, presente, passado, futuro. O pronome complemento, seja ele o lo, seja ele ou seja, objeto, o complemento, objeto direto, substituindo a algo. Verbo conjugado, ele vem antes do verbo, tá? Mas em 3 situações, somente em 3 situações é que ele vai depois do verbo coladinho. Quando o verbo estiver no infinitivo, como comprar um helado. Então, como é que fica a resposta? Aqui. Deixa eu ver. Tá demorando um pouquinho. Comprar. Comprarlo. Verbo no infinitivo. Com. Peraí, comprando-lo. E aí, como dá a terceira mais forte, como se fosse uma proparoxítona, aí o acento fica no prana ali, comprando-lo, tá bom? A sílaba tônica. E com o acento, né? Compra-lo. Então, nessas 3 situações, verbo comprarlo, comprando-lo, compra-lo. Nessas 3 situações é que o pronome vai depois e coladinho ao verbo, tá? Então, fica bem, anotem aí, façam as anotações de vocês, porque na hora do exercício que vocês forem fazer, vocês já receberam a lista dos exercícios aí que eu coloquei? Sim. Beleza. Então, quando a gente vai fazer esses exercícios depois, direitinho, tá? Ou até eu abro aqui, vamos ver o tempo, mas eu quero que isso fique bem certinho para vocês. É como eu falei, vocês estão vendo em uma aula algo que a gente vê em um semestre inteiro, tá? Em conversação. Mas o mais importante é que vocês saibam que esse lo, ele tem uma função, no caso, quando se refere a algo, ele tem uma função de pronome complemento. E a UNB, ou ela pergunta se tem função de pronome complemento, porque é assim que ela vai fazer,
tá? Ou simplesmente ela vai perguntar se aquele lo, se aquele lê, principalmente lo, lá e lê. São os que mais ela pede. Vai se referir a algo ou alguém dentro do texto. Tudo bem? E aí é bem interessante. Num primeiro momento, parece que são muitas informações de fato, né? Deixa eu ver como é que eu retiro aqui o texto que eu não me lembro agora. Como é que eu faço para retirar isso daqui do texto, né? Mas, ficaram várias coisas aqui. Mas vamos lá. Bom, até aqui, tudo bem? Eu queria abrir mais uma aqui para vocês. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, se vocês me permitirem, ver se eu abro uma parte aqui que vai ficar melhor para a gente ver, tá? Um em branco, que eu acho que fica melhor para a gente poder fazer. Só um minutinho. Bem, agora, essas daqui eu não sei como retirar. Me perdoem aí, porque essas daqui eu não sei como retirar. Mas vamos lá. Pegando o gancho agora, escrevendo vários textos aqui. Vamos ver. Tá um pouquinho complicado. Agora eu vou colocar uma outra situação, tá? Vamos lá. Vou pegar o mesmo gancho do agora ler, leo uma revista para Juan. E agora? Leo uma revista para Juan. Agora eu só quero um objeto só, o objeto indireto, tá? Escrevam para mim aí no chat como ficaria essa frase. Leo uma revista para Juan. Vamos ver se vocês pegaram direitinho. Lembra que Juan não sou eu, não eres tu, é ele ou ele, no caso ele, né? Como é que ficaria? Tá, vamos lá. Ana Paula perguntou, professora, como diferenciar lo como pronome complemento e como artigo neutro? Olha só, o que acontece? A gente vai ter uma aula específica de artigo, tá? Você colocou aqui, leu na revista, ficou ótimo, fica muito bom mesmo, ler se referindo a Juan, perfeito, verbo conjugado, pronome vem antes, show. Então, tem que lembrar que pronome, o lo, ele substitui o objeto, né? Quando é artigo, ele vem ou antes de um que, ou de um advérbio, ou de um adjetivo, tá? Eu vou dar o exemplo aqui. E aí ele não está se referindo a nada, ele está antecedendo, é artigo. E a função do artigo é anteceder alguma coisa. Nesse caso, não é um substantivo. Então, vou dar um exemplo aqui. Peraí, deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. Mas antes, deixa eu colocar a resposta, tá? Leo uma revista para Juan. Leo uma revista. Perfeito. Eu vou abrir outro, porque quando a gente fecha aqui, não tem como eu tirar, né? Eu não sei como se tira aqui esses... Como eu desfaço. Mas vamos tentar. Bom, o exemplo do lo bonito, tá? Lo bonito. Antes de adjetivo, lo que. Perdão. Lo qual. Alguns pronomes interrogativos. Mas não está se referindo, não está fazendo a substituição. Então, ele está só antecedendo. A diferença entre lo, neutro, artigo, é que ou ele antecede a um adjetivo ou um advérbio também, vamos ver aqui, ó, lo, peor. Ou alguns interrogativos, como o que e qual. Então, ele tem uma função fixa. Já o caso do lo, como pronome complemento, ele está se referindo a algo, ele está substituindo um objeto na frase. Como lá o exemplo de um anelado, tá? E aí, Ana, esclareceu? Agora no exercício é que a gente vai ficar, porque num primeiro momento, como eu falei, eu trouxe uma coisa densa para que vocês saibam a importância de língua espanhola, é muito importante que vocês estudem. A gente não pode ir com
aquela falsa ideia de que espanhol é fácil, tá? Principalmente vocês que escolheram carreiras que são não pelo cognitivo de vocês, de forma alguma, porque vocês estão estudando, mas é pela concorrência e a gente tem que se sobressair para poder fazer bem feito, tá? Beleza. Ok. Então vamos dar, agora vamos mexer mais um pouquinho. Deixa eu ver o tempo aqui, porque eu planejo 1000 coisas, né? Aí eu sempre planejo algo a mais. Mas vamos lá. Bom, agora pegando esse mesmo gancho aqui, essa mesma frase, tá? Leo uma revista para Juan. Agora, leo, tá, uma revista, né? Olha, eu não consigo tirar, não entendo por quê. É uma revista, tá? Desculpem, é uma revista. Leo uma revista para Juan. Eu tenho 2 objetos, verdade? Leo o quê? Uma revista. Para quem? Quando eu não tenho entre verbo e o objeto não tem preposição, então eu considero que isso daqui é algo. Se é algo, objeto direto. Revista é feminino, então o pronome complemento que substitui a algo feminino é o lá. Agora, leu uma revista para quem? Entre, tirando esse objeto aqui, leu para Juan, entre leu e para Juan, a gente tem a preposição para. Então, de fato, aqui a gente está se referindo a alguém, objeto indireto, tá? Então, como ficaria a transformação? Lembrando que o verbo está conjugado, então ele vai ficar lá no final. Como ficaria essa frase aqui? Pelo que a gente viu, só pela explicação básica que eu dei a vocês. Como ficaria? Porque era a substituição dos 2 objetos, tá? Vamos lá? Como ficaria? Peraí, que tá bem devagar aqui. Coloquem aí para mim, por favor. A Ana colocou, lê la lei, né? No primeiro momento, estaria super adequado. Agora o Vitor foi lá e consertou ali, porque então a gente entende que esse tal de lá, lê, eles não podem se encontrar, tá? Porque foneticamente, fica estranho. Então, o que acontece? Como o Vitor colocou. Agora lembrou, né, Ana? Se la leo, perfeito. Lembrando que sempre que acontecer de dois objetos numa frase, primeiro veio uma revista, depois veio Juan. Como é que eu faço? Eu faço lá, né? Lê, não. Eu faço lê lá, também não. O que vai acontecer? Todas as vezes que a gente tem 2 objetos na frase, a gente sempre vai fazer a substituição pelo objeto, pelo pronome que se refere ao objeto indireto. Então, no primeiro momento, pareceria como a Ana tinha colocado. Deixa eu só ver, que está muito lento, gente. Lê, lá, leu. No primeiro momento. Também não está adequado, porque ainda tem esse tal de lá, lê, lê. Então, todas as vezes que eu tenho essa situação, eu substituo ler por ser. Se, lá, lê. E aí fica fixo, tá, gente? Sempre. Quando vocês virem esse tal de selar ou selou, selas, selos, é porque o se está se referindo a alguém dentro da frase, ou seja, o objeto indireto, e o outro pronome complemento, lá, los, las, vai estar se referindo a algo dentro da frase, tá? Então, é isso que vai acontecer. Vamos lá. Como eu falei, esse é um tema bem denso, mas que eu tenho certeza que tendo a explicação e a gente fazendo exercício, vocês vão tirar assim de letra. Quando vocês virem como a UNB faz, depois dessa complexidade toda, eu tenho certeza que vocês vão falar, nossa, super tranquilo, tá? Vamos lá. Então, coloquem, escrevam no chat aí para mim ou podem falar. Escrevam aí para mim, por favor. Tá tranquilo até então? Vai dar para fazer o exercício? Beleza, obrigada. Porque, como eu falei, né? A gente fica assim, meu Deus, vamos lá, tem que falar. Eu tenho colegas, professores de espanhol, que eles fogem desse assunto. Eles não, Ju, como é que você consegue a primeira aula? Porque depois, quando eu voltar
ao artigo, vocês vão saber discernir muito bem o uso de um e o uso de outro. Então, não começo pelo artigo, tá? Tudo bem? Então, vamos seguir. A gente tem um tempinho, é até 10h50, é isso? Ah, o meu faltam 2 minutos. É isso mesmo, gente? Não acredito, não. Caramba! Sério? Ai, eu tô empolgada, né? Quando eu fico empolgada, eu quero chegar. Se deixar, eu vou dando aula, dando aula. Mas então, eu quero que vocês façam um exercício e a gente vai corrigir, tudo bem? Então, deixa eu ver como é que eu vou vê-los aqui um pouquinho. Peraí, tem a Ana. Ver se eu vejo todo. Vamos lá. Então, vou voltar aqui para, se eu não me engano, é aqui. Peraí, não. Deixa eu fechar aqui. Bom, a gente está aprendendo a ferramenta do Zoom porque eu uso outra, né? Então, até aqui, gente, tudo bem? Tudo tranquilo aí para vocês em relação? Sim, não? Então, eu quero que vocês façam o exercício, tá? E aí a gente vai tirando as dúvidas. É com o exercício, depois da teoria, com o exercício que eu vou saber. Aí, vocês viram, nesse material que eu mandei para vocês, tem também algumas regrinhas ali, ou técnicas de interpretação em língua estrangeira. Que língua estrangeira é diferente de língua portuguesa. Não dá para ir com a mesma técnica de língua portuguesa para interpretação de texto, tá? Aí a gente vai conversar na próxima aula. Na próxima aula a gente resolve o exercício, dá continuidade. Aí é onde a gente vai ver o uso do artigo, discernir mais ainda o lo, artigo e neutro do pronome complemento, e vamos com a técnica de interpretação, ok? Vamos lá, dúvidas? Está no finalzinho já, né? Já deu o horário. Se vocês Professora, sim. Tem algum site ou livros que você indica para a gente poder ampliar o vocabulário? E a relação de trabalhar a interpretação de texto? Se você indica algum site específico? Eu vou escrever um site para vocês, eu vou mandar para que o Carlos, vou escrever uma listinha, que aí eu acho que fica melhor, para que vocês possam. E também que vocês, todas as vezes que vocês estiverem lendo um texto, que vocês possam fazer um glossário, mas que não vão direto aí ao Google Tradutor. Porque eu vou mostrar para vocês o que acontece com o Google Tradutor. Então, tem outros caminhos, tem outros sites, que aí eu também faço uma listinha e apresento para vocês. Ter esse dinamismo ao estudar língua estrangeira, e quanto mais vocabulário vocês tiverem, melhor. Aí eu vou indicar, tá bom? Pode ser assim? Combinado? Vai ajudar muito, obrigada. Tá bom. Eu que agradeço, tá? São 2 participações, mas são muito significativas essas 2 participações, né? E aí a gente se vê na próxima, tá? Eu vou me ajustando aqui. Se vocês já quiserem sair, não tem problema, tá? Um beijo grande, muito obrigada. Obrigada aí pela paciência da gente estar se ajustando com uma ferramenta muito nova para mim. Mas a gente vai tentando dar o melhor, tá? Nas próximas a gente vai fazendo, aprimorando cada vez mais. Um beijo grande, tá? Uma boa semana para vocês. Vão lá para as próximas aulas de vocês. Deixa eu ver, tem mais aqui alguma coisa no chat? Bom dia, Vitor. Obrigada pela sua participação, tá? Muito obrigada mesmo. Com os ajustes, né, Vitor? Obrigada pela ótima aula, mas a gente tem que ajustar algumas coisas aqui que ainda eu não sabia mexer, mas a gente vai ajustar. Beijo grande, Vitor. Obrigadão. Obrigada, Ana. Bom dia.